Você sabia que a inteligência não é uma questão de sorte ou um dom exclusivo da genética, mas sim o resultado de escolhas diárias? Apesar de muitos acreditarem que nasceram limitados pelas condições naturais que receberam, a verdade é surpreendentemente diferente. Inteligência é como um músculo, pode ser treinada, desenvolvida e expandida. Aqui está o segredo que poucos comentam. Não é sobre o quanto você sabe, mas como utiliza o que aprende. E o mais fascinante, essas estratégias podem gerar mudanças rapidamente. Não são necessários anos para notar a diferença, basta aplicar os métodos certos. Já imaginou ser aquela pessoa que encontra soluções onde outros só enxergam problemas? Ou ter foco e clareza mesmo em meio ao caos? Hoje você descobrirá 6 estratégias práticas, cientificamente comprovadas, que podem não apenas transformar sua mente, mas também suas ações. Pense por um momento. O que está impedindo você de alcançar o próximo nível? Talvez sejam as distrações diárias, as informações que chegam de todos os lados ou até o medo de não ser capaz. No entanto, com essas estratégias, você não apenas superará essas barreiras, mas também aprenderá a utilizá-las a seu favor. Curioso? Continue lendo, porque o que você está prestes a aprender pode de fato mudar sua vida. Imagine-se caminhando por uma trilha cheia de pedras. Seu objetivo é encontrar os diamantes escondidos ali. Essa é a metáfora perfeita para entender a habilidade de focar no que realmente importa em meio ao caos. Muitos desperdiçam energia carregando pedras sem valor, distraídos por preocupações e tarefas insignificantes. Quem tem inteligência emocional e foco consegue identificar o que realmente brilha e merece atenção. Pense nisso como um treino diário. Pergunte a si mesmo se determinada tarefa é um diamante ou apenas mais uma pedra. Dominar o essencial não é apenas uma questão de escolher prioridades, é também saber descartar o desnecessário. Isso exige sabedoria e coragem para aprender a dizer não, sem culpa e simplificar o que está ao seu redor. Imagine uma mesa cheia de papéis desordenados. Você não precisa de tudo ali, apenas do que realmente vai ajudá-lo a atingir seus objetivos. Um exemplo prático é revisar suas metas semanais e descartar compromissos que não agregam valor real. Uma dica poderosa é experimentar ferramentas como a matriz de Eisenhower, que ajuda a separar o que é urgente do que é importante. Às vezes, somos atraídos por várias coisas ao mesmo tempo, e o medo de perder oportunidades nos faz abraçar tudo. Aqui entra o poder de habilidades essenciais, aprender a resistir à tentação de fazer mais do que o necessário. Por exemplo, se você deseja melhorar suas relações interpessoais, não tente se conectar com todo mundo. Foque nas poucas pessoas que realmente importam e fortaleça esses laços. Isso traz resultados profundos, ao contrário de conexões superficiais. Um exemplo inspirador é o de Steve Jobs. Ele acreditava que foco não é apenas dizer sim às prioridades, mas também saber dizer não a centenas de boas ideias. Ao aplicar isso na Apple, ele reduziu drasticamente o número de produtos e o resultado foi revolucionário. O mesmo se aplica à nossa vida. Ao aplicar foco e clareza como Jobs, você pode transformar algo simples em algo extraordinário. Experimente isso com seus próprios projetos e veja a diferença. A curiosidade é uma das ferramentas mais poderosas para expandir a inteligência. É ela que nos leva a explorar o desconhecido, a fazer perguntas e a encontrar respostas inovadoras. Porém, em um mundo saturado de informações, muitos acabam aceitando respostas prontas em vez de buscar compreender mais profundamente. Você já percebeu como as crianças questionam tudo ao seu redor? Por quê? É uma de suas perguntas favoritas. E é exatamente essa curiosidade inata que, com o tempo, muitos de nós deixamos de lado. Recuperar esse senso de maravilhamento pode ser um divisor de águas. Comece com algo simples. Ao ler um artigo ou assistir a um vídeo, pergunte-se como aquela informação pode ser aplicada à sua vida. Por exemplo, ao aprender sobre inteligência artificial, você pode se perguntar: como isso impactará meu trabalho nos próximos 5 anos? Mico. Além disso, permita-se explorar áreas que você nunca considerou antes. Se você trabalha com finanças, que tal ler algo sobre biologia? Ou, se é apaixonado por artes,
Por que não estudar um pouco sobre física? Esses cruzamentos inesperados entre áreas aparentemente desconexas podem gerar insights transformadores. A curiosidade também nos ajuda a combater um dos maiores inimigos do aprendizado, o pensamento rígido. Quando acreditamos que já sabemos o suficiente ou que algo não é para nós, limitamos nossas possibilidades. Abra sua mente para novas ideias, mesmo que inicialmente pareçam desafiadoras ou irrelevantes. Um exemplo disso é a história de Leonardo da Vinci, que era fascinado por tudo, desde anatomia até engenharia. Sua curiosidade insaciável permitiu que ele se destacasse em áreas tão diferentes, deixando um legado que perdura até hoje. Adotar essa mentalidade pode ser tão simples quanto mudar a pergunta: por que isso acontece? Para, e se isso fosse diferente? Experimente e veja como sua perspectiva se amplia. Desafios são inevitáveis, mas a maneira como reagimos a eles é o que realmente importa. A resiliência cognitiva é a capacidade de adaptar-se rapidamente às mudanças, mantendo a clareza e a capacidade de raciocinar sob pressão. Imagine que você está trabalhando em um projeto importante e, de repente, tudo dá errado. A reação imediata pode ser o desespero ou a desistência. Mas, ao cultivar a resiliência, você aprende a ver os problemas como oportunidades de crescimento. Os estoicos já nos ensinavam sobre a importância de aceitar o que está fora do nosso controle e focar no que podemos mudar. Marco Aurélio, em suas meditações, refletia: se não está em seu poder mudar um evento, ao menos está em seu poder mudar sua atitude em relação a ele. Praticar a resiliência cognitiva envolve treinar sua mente para ser mais flexível. Um exercício simples é substituir pensamentos automáticos negativos por perguntas construtivas. Por exemplo, em vez de pensar, "isso sempre dá errado", pergunte: "o que posso aprender com isso?" Além disso, exponha-se deliberadamente a pequenos desafios. Pode ser aprender uma habilidade nova, como cozinhar um prato complicado, ou tentar resolver um problema matemático que parece impossível. Esses pequenos exercícios fortalecem sua capacidade de lidar com situações maiores no futuro. A resiliência não é apenas sobre suportar dificuldades, mas sobre crescer a partir delas. Pense no bambu. Ele é flexível o suficiente para dobrar diante do vento forte, mas sempre volta à sua forma original. Adotar essa mentalidade ajuda você a enfrentar qualquer tempestade com calma e força. A mente humana tem a tendência de acumular informações, mas nem todas elas são úteis. Às vezes, é necessário desaprender conceitos que não fazem mais sentido ou que estão limitando seu crescimento. Desaprender pode ser tão desafiador quanto aprender algo novo. Afinal, estamos acostumados a nos apegar a crenças e hábitos, mesmo quando eles já não nos servem. Mas, assim como esvaziamos uma xícara para encher, lá novamente, precisamos liberar espaço em nossas mentes para novas ideias. Comece questionando suas suposições. Por exemplo, se você acredita que não é bom em matemática, pergunte-se: essa crença tem base real ou foi apenas algo que aceitei ao longo dos anos? Muitas vezes, perceber que nossos limites são autoimpostos é o primeiro passo para superá-los. Outro aspecto do desaprender é atualizar-se constantemente. Em um mundo em constante mudança, o que era verdade há 5 anos pode não ser mais. Um exemplo claro disso é a tecnologia. Práticas de trabalho que funcionavam perfeitamente na década passada podem ser ineficazes hoje. Um exercício prático é anotar suas principais crenças sobre determinado assunto e, em seguida, buscar informações que as desafiem. Isso não significa abandonar tudo em que você acredita, mas estar aberto a ajustar sua visão à medida que aprende mais. Um exemplo inspirador é a história de Charles Darwin, que, ao longo de sua vida, revisou várias de suas próprias ideias à medida que novas evidências surgiam. Sua disposição para desaprender e reaprender foi fundamental para sua contribuição à ciência. Ao abraçar a ideia de desaprender, você se torna mais adaptável, curioso e preparado para lidar com as incertezas do mundo moderno. Vivemos em uma era de informações rápidas e abundantes. A cada minuto, somos bombardeados com dados, notícias e opiniões. Mas como distinguir o que é verdadeiramente útil do que é irrelevante ou, pior, enganoso? Aqui entra o pensamento crítico,
uma habilidade indispensável para filtrar informações e tomar decisões fundamentadas. O pensamento crítico começa com uma postura de questionamento. Sempre que se deparar com uma afirmação, pergunte: isso faz sentido? Qual é a fonte dessa informação? Existe alguma outra perspectiva que eu não estou considerando? Melias. Esse hábito o protege contra conclusões precipitadas e o ajuda a construir uma visão mais ampla e equilibrada. Um exemplo prático pode ser ao ler uma notícia impactante. Antes de reagir ou compartilhar, investigue as fontes, verifique os dados e procure por outras versões do mesmo fato. Em tempos de fake news, essa abordagem não apenas aumenta sua compreensão, mas também o diferencia como alguém que valoriza a verdade acima de tudo. Outro aspecto essencial do pensamento crítico é aprender a separar fatos de opiniões. Por exemplo, quando alguém diz: essa empresa é a melhor do mercado, pergunte: quais são os critérios para essa avaliação? Quais dados comprovam essa afirmação? Esse hábito reduz a chance de você ser influenciado por argumentos emocionais ou superficiais. O poder da consistência. Não há talento, habilidade ou conhecimento que supere a consistência ao longo do tempo. Imagine alguém tentando aprender um instrumento musical. Nos primeiros dias, as notas saem desordenadas, o ritmo é confuso e parece que nada vai dar certo. Porém, à medida que essa pessoa pratica diariamente, mesmo que por poucos minutos, seu progresso se torna visível. Essa é a força da consistência. Pequenos esforços, repetidos ao longo do tempo, acumulam-se em resultados extraordinários. Mas por que é tão difícil ser consistente? Um dos maiores desafios é a busca imediata por recompensas. Vivemos em uma era de gratificação instantânea, onde esperamos resultados imediatos para cada esforço realizado. No entanto, os estoicos nos lembram que o valor real está no processo, não apenas no resultado. Marco Aurélio escreveu: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. A consistência, nesse sentido, é a decisão diária de reagir com perseverança e foco, independentemente dos obstáculos. Uma técnica prática para cultivar a consistência é estabelecer metas pequenas e alcançáveis. Por exemplo, se você deseja melhorar sua saúde, comece com caminhadas curtas, em vez de tentar correr uma maratona no primeiro dia. Isso cria um ciclo positivo de conquistas que motiva a continuar. Além disso, acompanhe seu progresso. Use um diário ou uma aplicação para registrar suas ações diárias. Ver o que você alcançou, mesmo que pareça pequeno, reforça a motivação e fortalece o hábito. Cercando-se das influências certas. Você já ouviu a frase: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive? Embora isso possa parecer uma simplificação, há uma verdade poderosa nesse conceito. As pessoas ao nosso redor moldam nossos pensamentos, atitudes e, consequentemente, nossos resultados. Imagine passar boa parte do seu tempo com pessoas pessimistas, que só enxergam o lado negativo da vida. Com o tempo, sua visão também se torna mais sombria, e isso afeta sua capacidade de enxergar soluções e oportunidades. Por outro lado, quando estamos cercados de pessoas motivadas e otimistas, nosso próprio comportamento se alinha a esse padrão. Isso não significa cortar relações de forma abrupta, mas sim priorizar interações que elevem sua energia e motivação. Escolha estar próximo de pessoas que o desafiam a crescer, que questionam seus limites e o incentivam a explorar novas possibilidades. Além disso, procure mentores. Essas figuras podem não apenas oferecer conselhos valiosos, mas também servir de inspiração para suas próprias jornadas. Um mentor pode ser alguém de sua convivência, ou até mesmo autores e pensadores com cujas ideias você se identifica. Os estoicos acreditavam que devemos escolher nossas influências com tanto cuidado quanto escolhemos os alimentos que consumimos. Afinal, o que entra em nossa mente molda nossa realidade. A importância do descanso intencional. Vivemos em uma sociedade que glorifica a produtividade, onde o descanso muitas vezes é visto como um sinal de fraqueza. No entanto, negligenciar o descanso não apenas prejudica a saúde física e mental, mas também reduz a capacidade de aprender e criar. O descanso intencional é diferente de simplesmente me parar.
Trata-se de desconectar-se conscientemente das demandas externas e usar esse tempo para recarregar as energias. Isso pode incluir meditação, leitura por prazer ou até mesmo um passeio na natureza. Os estoicos reconheciam o valor do ócio produtivo, momentos em que não estamos trabalhando, mas nos dedicando a atividades que enriquecem a mente e a alma. Para eles, o descanso era essencial para manter o equilíbrio e a clareza. Uma prática útil é estabelecer períodos de descanso em sua rotina diária. Por exemplo, experimente fazer pausas de 5 minutos a cada hora de trabalho intenso. Use esse tempo para respirar profundamente, alongar-se ou simplesmente observar o ambiente ao seu redor. Essas pausas curtas ajudam a restaurar o foco e evitar o esgotamento. Além disso, reserve um dia na semana para desconectar-se completamente de dispositivos eletrônicos. Esse medetox digital permite que você recupere sua conexão com o momento presente e fortaleça sua clareza mental, transformando falhas em aprendizado. Todos enfrentamos falhas em algum momento, seja em um projeto, em um relacionamento ou em uma meta pessoal. O fracasso pode ser devastador se encarado da maneira errada. Porém, os estoicos nos ensinam a ver as falhas como oportunidades disfarçadas. Epicteto disse: "É impossível aprender aquilo que você acha que já sabe." Essa frase nos lembra que o erro é uma parte essencial do crescimento. Quando algo dá errado, em vez de lamentar, pergunte a si mesmo: o que isso está tentando me ensinar? Uma técnica prática para transformar falhas em aprendizado é realizar uma autópsia do erro. Reflita sobre o que aconteceu, identifique os fatores que contribuíram para o resultado e pergunte-se o que poderia ser feito de maneira diferente no futuro. Essa análise não é para se culpar, mas para aprender e melhorar. Além disso, celebre o progresso, mesmo que seja pequeno. Cada tentativa, mesmo que falhe, o aproxima de sua meta final. O verdadeiro fracasso é desistir. Enquanto você continuar tentando, estará avançando, alinhando suas ações aos seus valores. Por fim, uma das maiores formas de inteligência é viver alinhado aos seus valores. Muitas vezes, sentimos um vazio inexplicável, mesmo quando alcançamos metas ou temos sucesso material. Esse vazio geralmente surge quando nossas ações não estão conectadas com o que realmente importa para nós. Os estoicos enfatizavam a importância de conhecer seus valores e usá-los como um guia para todas as decisões. Pergunte a si mesmo: isso está alinhado com o tipo de pessoa que quero ser? Se a resposta for não, talvez seja a hora de reconsiderar suas escolhas. Por exemplo, se você valoriza sua família, mas percebe que está dedicando todo o seu tempo ao trabalho, é necessário fazer ajustes. Pequenos gestos, como reservar tempo para um jantar em família ou uma ligação rápida, podem fortalecer os laços e trazer mais significado à sua vida. Viver de forma alinhada com seus valores não significa evitar desafios ou desconfortos, mas sim priorizar o que realmente importa, mesmo quando o caminho é difícil.